pessoal, bem-vindos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os tipos de porquê que tem na nossa língua. Vocês sabiam que na nossa língua nós temos 4 porquês diferentes? E a existência deles não é porque alguém quis empentelhar a nossa vida e tornar a nossa vida mais difícil, não. Existe uma explicação para isso. Ah, poderia ser mais fácil? Poderia, mas na gramática é mais ou menos assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, nós que ainda temos um pouquinho de juízo, vamos lá entender quem são esses porquês, por que eles existem e como fazer. Bom, são 2 porquês separados e 2 porquês escritos junto. O primeiro porquê é o porquê que ele é separado e sem acento, porque existe um porquê que ele é separado e com acento, que daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. Então, bora lá. Quem que é esse cara aqui? Esse porquê separado sem acento? Esse cara aqui é um cara que a gente vai usar no início ou no meio da frase para fazer uma pergunta ou quando ele tiver o mesmo significado pelo qual ou pela qual, tá? Como assim? Que negócio esquisito é esse? Então, olha só. Uma coisa que é importante da gente saber quanto ao uso dos porquês é a posição deles na frase. Isso é importante saber, não todos, mas de alguns, a posição deles na frase e a função deles, tá? Isso é que vai ser determinante. É uma questão de memorização, não tem como ser diferente. Aqui, infelizmente, não tem macete, não tem nada que não seja memorização e a gente prestar atenção na hora de escrever e quando a gente for ler, enfim. Infelizmente, muitos de nós usa o separado para pergunta e o junto para resposta. Isso quando usa o junto para resposta, quando não usa tudo separado, tá? Mas tem diferença sim, ok? Então, esse separado sem acento, a gente vai usar ele para fazer pergunta. Nós vamos usá-lo, né? Professor de português, usá-lo, não usar ele. Nós vamos usá-lo para fazer pergunta. Só que ele não pode estar no final da frase, ok? Quando for uma pergunta, tá? E ele também pode estar no meio da frase, ou quando não for para fazer pergunta, nós vamos usá-lo também para quando ele tiver o sentido sinônimo ou sentido, tiver o mesmo significado, o mesmo sentido do que o termo pelo qual ou pela qual. Exemplo: por que você não atendeu minha ligação? Aqui a gente tem uma pergunta, ok? Então ele está lá no iniciozinho da frase, separado e sem acento. Outro exemplo: a rua por que passo é deserta. Se a gente substituir esse porquê por pela qual, olha que na frase tem o mesmo sentido. A rua pela qual passo é deserta. Percebem que ficou com o mesmo sentido? Então, esse porquê, agora tem uma dica aqui que dá para a gente usar para saber qual dos porquês a gente vai utilizar na frase, mas mesmo essas dicas, gente, elas exigem de nós memorização, aí fica a critério de vocês, tá bom? A dica de substituição. O porquê separado com acento. Quando ele é interrogativo, ou seja, quando ele tem a função de fazer uma pergunta, ele pode ser usado por qual razão, por qual motivo, ok? Então, peraí, vamos voltar aqui. Então, a frase do porquê tá assim, ó: por que você não atendeu? Não é isso? A frase que nós fizemos, a pergunta que nós fizemos. Então, eu posso também perguntar: por qual razão você não atendeu? Por qual motivo você não atendeu, ok? Agora, quando ele é relativo, quer dizer, quando ele se refere a algum termo da oração, como é lá o exemplo da rua porque passo deserta, né? A gente pode fazer a substituição, o motivo por que não atendi, não revelarei, o motivo, a frase com o porquê, desculpa, né? Porque não atendi, né? O motivo por que não atendi, não revelarei. A gente pode substituir por pelo qual, o motivo pelo qual não atendi, não revelarei. O motivo por qual não atendi, não revelarei. Então a gente faz as substituições por esses outros termos aqui. Mas como eu disse para vocês, independente de qual dica a gente usa aqui, vai passar pela memorização, não tem jeito, tá bom? Aí você escolhe aquela dica que for mais fácil para você. Ou você, né, tenta memorizar lá que ele é usado para fazer pergunta ou no início ou no meio da frase, ou quando ele tiver o mesmo sentido que pelo qual ou pela qual. Bacana? E o outro porquê separado, mas com acento, quando que nós vamos usar? Sempre no final da frase. Ok?
porque é o seguinte, mesmo que não seja uma pergunta, tá bom? E quando, o que a gente chama de final da frase? É lá no final da linha? Não, é grudado no ponto, ok? Existe porquê sem acento perto de ponto final? Existe, tá bom? Existe sim. Então, olha aqui a pergunta. Você não atendeu minha ligação por quê? Pergunta no final da frase. Outro exemplo. Ele não respondeu nem disse por quê. Pertinho do ponto final, tá vendo? No final da frase, né? Aqui ele tem o sinônimo de motivo e razão, né? Ele não respondeu nem disse a razão, o motivo e tal. Então, situações em que a gente vai substituir o porquê aí, olha. Eu apenas gostaria de saber por quê. Ok? Eu apenas gostaria de saber por qual razão, ok? Eu apenas gostaria de saber por qual motivo. Em relação à pergunta que é no final de frase, não tem substituição, tá bom? Não tem como ter uma substituição para esse porquê. Mais uma vez, você vai escolher a dica que for mais fácil para você entender, tá? Você pode usar a dica de que a gente vai sempre usar no final da frase, tá? Quer seja para fazer uma pergunta ou não. Bacana? Então, bora lá. O terceiro tipo de porquê é o porquê junto e sem acento. Esse porquê aqui, ele deve ser usado quando a gente vai responder, quando a gente vai justificar, quando a gente vai empregar, quando a gente vai explicar alguma coisa, tá? Por exemplo, falar assim, por que você não veio ontem? Ah, porque estava chovendo muito. Porque estava chovendo muito, esse porquê, ele é um porquê de resposta, ele é um porquê de explicação, então ele precisa ser junto e sem acento, tá? No geral, ele fica lá no início ou no meio da frase, no geral, tá? Exemplo, não atendi porque eu estava ocupado. Por que eu usei aqui um porquê junto e sem acento? Porque, eu sei que eu tô usando muito porquê, mas não tem jeito, tá? Porque nessa frase aqui, a gente está respondendo ou explicando alguma coisa para alguém. Então, quando eu respondo ou explico, ou quando eu justifico alguma coisa para alguém, eu preciso usar um porquê junto e sem acento, tá bom? Porque eu não queria falar com você nervoso. Então, percebam que no primeiro exemplo ele está no meio da frase, no segundo exemplo ele está no início da frase. Quais são as substituições para esse porquê? Fiquei feliz porque te dei uma boa nota. É a nossa frase modelo. Fiquei feliz pois tirei boa nota. Ele pode ser usado substituído pelo pois. Fiquei feliz uma vez que tirei uma boa nota. Se você não tem o hábito de usar pois uma vez, etc. e tal, essa dica para você não fazer o menor sentido. Então, se você tem esse hábito, escolha aí a dica que vai fazer mais sentido para você, que vai ficar mais fácil para você memorizar e para você conseguir entender aí os mistérios dos usos, dos porquês, né? Mas o porquê junto, sem acento, então recapitulando, quando nós vamos usá-lo? Quando a gente precisar responder, justificar, explicar alguma coisa, ok? Lembrando que ele pode estar tanto no início ou no meio da frase, bacana? E o nosso último, que nosso último porquê do dia é o porquê, nossa, faltou até um U aí no coitado do porquê, né? Mas enfim, ignorem aí, tá, gente? Aqui é o coitadinho, né? O porquê junto e com acento. O meu tá aqui mutilado, coitado, né? Esse porquê aqui, ele tem o mesmo sentido que o motivo, a causa. Reparem que eu coloquei o O em negrito, o A em negrito. Por quê? Porque senão nós vamos botar porque junto com acento num monte de coisa, tá? Esse porquê junto com acento é como se ele fosse né, ele fosse transformado, entre aspas, num nome, tá? E aí ele pode estar em qualquer lugar da frase, tá bom? Ele não me disse o porquê de não atender a minha ligação. Por isso que no início da nossa explicação aqui, né, o título desse vídeo de hoje é o uso dos porquês e o porquê junto e com acento. Então, se a gente precisar dar um nome, né, o porquê enquanto nome de alguma coisa ele tem acento, tá? Mas qual que é aqui a dica? A gente faz o seguinte, a gente substitui esse mocinho aqui, tá? O que a gente faz? A gente substitui esse moço por o motivo ou a causa. Se fizer sentido, beleza, nós temos um porquê junto sem acento. Olha só, ele não me disse o porquê de não atender a minha ligação. Ele não me disse a razão de não atender a minha ligação.
Ele não me disse o motivo de não atender a minha ligação. Ele sequer deu um porquê que explicasse, ele sequer deu um motivo que explicasse, ele sequer deu uma razão que explicasse. E eu não gosto de dicas como essa aqui, mas é porque a gente às vezes fica condicionado a essas situações e a gente acaba cometendo erros por conta disso, tá? Mas é um fato, né? No geral, esse porquê ele vem depois de uma ou de do, ok? Então, bora lá nas substituições, né? É aquilo que a gente estava falando. Ninguém me disse o porquê, ninguém me disse o motivo, ninguém me disse a razão dessa decisão, ok? Então é isso aí, pessoal. Os nossos 4 porquês. Então, são 2 separados e 2 juntos. Um separado sem acento, nós vamos usar para fazer pergunta ou no lugar de pelo qual ou pela qual. E lembrando que ele não pode estar no final da frase, apenas no início ou no meio da frase. O porquê separado com acento só no final da frase, independente se é pergunta ou não, ok? E lembrando que final de frase é do lado do ponto final de interrogação, de exclamação, tá bom? E não no final da linha. E o porquê junto, sem acento, quando a gente precisar responder, explicar, justificar alguma coisa. E o junto com acento é quando ele tiver o mesmo sentido de o motivo, a causa, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. A gente se encontra aqui no canal em outra ocasião. Até lá!